aí, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Por isso já chega deixando aquele like maroto, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nada sobre o Mengão. Hoje vamos falar do clássico carioca, é isso mesmo, pelo Brasileirão, Flamengo e Botafogo. Flamengo 0, Botafogo 0. Um jogo que terminou sem gols, mas cheio de lances gatilhos, os lances polêmicos, isso mesmo. Teve reclamação, teve arbitragem que deixou de marcar e a torcida tá danada. Teve muita tática também e, claro, tudo com o olhar atento dos comentaristas da Sport TV, com convidado especial Arnaldo, isso mesmo, e toda a equipe, tudo ao vivo. Vamos trazer aqui os melhores momentos e discutir a decisão da arbitragem e ouvir o que disseram os especialistas. Por isso, já vamos deixando aí os créditos para a Sport TV. Fica comigo até o final, porque esse vídeo tá muito polêmico. Vamos pro vídeo. O Eric já é de casa, o Felipe já é de casa. E aquele destaque inicial de fechamento, né, meu parceirinho? Palmeiras, né? Líder da... Felipe, Arnaldo, prazer ter você aqui. Tantas e tantas jornadas juntos. Meu destaque é negativo, vai para o clássico do Maracanã. Há muito tempo eu não vi um clássico carioca assim tão mal jogado, mal disputado. E acho que ficou pior para o Flamengo, porque o mando de campo era do Flamengo. O Botafogo, acho que no segundo tempo conseguiu até ser melhor do que o Flamengo, pelo menos mais organizado do que o Flamengo foi a partir dos 15 minutos. Dava até uma sensação de estar mais perto da vitória do que o Flamengo, a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo. Acho que os desfalques no Flamengo pesaram muito e é algo que a gente pode comentar ao longo do programa. Acho que a questão de poupar o Arrascaeta, só se ele tivesse no limite, porque o Flamengo já não tinha o Pulgar, já não tinha o Gerson, já não tinha o Plata, já não tinha o Alan, enfim. E aí você abre mão de um Arrascaeta nesse jogo, né? Um jogo em que é seu mano de campo, você precisa encostar na liderança do campeonato. Durante a semana você tem Copa do Brasil, poderia dar um descanso. Então, eu acho que eu não sei qual foi a ideia do planejamento do Flamengo para esse jogo. Acho que o 0-0 não foi bom para ninguém, mas ficou menos pior para o Botafogo, eu acho. Arnaldo, isso aqui é sua casa, é muito bom ter você de volta aqui, cara. Bem-vindo ao fechamento. Muito obrigado, estou satisfeito pelo convite. E por coincidência ou não, o personagem para mim desse fim de semana foi a presença do VAR. Porque os árbitros estão transferindo para o VAR a responsabilidade. Nesse caso dessa semana, em quase todos os jogos, foi em relação às expulsões. Não foi nem pênalti ou não pênalti. Foi não tomar a decisão para expulsar no ato, e sim esperar 3, 4, 5 minutos botando a mão no ouvido, enquanto o VAR está vendo o lance para depois eles tomarem a decisão. Daqui a pouco o Paulo César vai estar aqui e vai explicar isso direito e eu vou ajudá-lo na regra clara aqui no programa. Que isso! Que momento, hein? E olha que hoje estavam em ação os principais árbitros do futebol brasileiro, né? Aliás, Arnaldo, antes da gente ir para intervalo rapidinho, tá, ótima, boa, regular, ruim ou péssima das 5 opções? Regular. Existe uma certa intolerância de todos vocês. Porque o árbitro, se entrar em campo antes dos times, ele vai ser vaiado. Sempre foi assim. Ainda bem que agora entra com os times. Meu tempo entrava antes. Ele tomava uma vaia. Isso aí é como, Arnaldo? Isso aí é como? No Camburão. Lá em São Paulo, no Camburão. Ninguém gosta de futebol. Até só minha mãe que torcia por mim. Nem meus parentes torciam, porque torciam pro clube. Mudou muito agora? Mesma coisa. Olha, e quando não joga faz diferença. Modéstia à parte, pra mim, da posição hoje, é o melhor jogador que a gente tem no Brasil. O Gerson, pra mim. Também acho. Pra mim, ele mostra uma... Qual é a posição do Gerson hoje pra você? Hoje ele faz de 10. De 10. Eu acho que ele faz de armador. Porque o Arrascaeta acaba virando muito mais um segundo atacante, né? Muito mais um segundo atacante do que de 10. Tanto que hoje ele usou o Pedro porque ele não tinha o Arrascaeta. Essa responsabilidade. E aí usou junto com o Bruno Henrique. Eu acho até um 8, até um ponta, sabe? Porque eu acho que aí, por mais que ele faça o segundo, de repente um falso 9 ali, ele pode vir para 10, ele vem aqui fazendo também essa função. Soltão, né? E o Gerson, ele vem pegar a bola aqui atrás, aí de repente ele tá lá na ponta. O Gerson é mais um meia que de repente se transforma em ponta. Já estamos rodando os melhores momentos do jogo de hoje. E o que a gente mostrou agora foi a única chance do Flamengo no jogo. Foi o chute do Luiz Araújo numa saída errada do Botafogo e o John fez uma baita defesa.
Esse foi o único lance que arranca aquele da torcida no estádio. No mais... Viu, só posso fazer jus aqui aos comentários que a gente fica fazendo em off, né, Rizek? Parabéns pro Cuiabano, viu, cara? O Cuiabano, ele tá jogando muita bola, cara. O Cuiabano, ele, em algum momento, ele foi questionado, criticado, até por merecimento, porque não vinha jogando bem, mas... Não, e vale a sensibilidade do Renato Paiva também, de ter percebido como utilizar melhor a força física dele. E ele parece mais fino, né? Provavelmente deve estar se cuidando ao extremo, porque ele teve que arrumar um lugar no time. Já que você está falando do Cuiabano, eu quero deixar bem claro aqui. Tá jogando muita bola, cara. Eu conversando com meu pai em casa assistindo o jogo, eu falei, cara, por que esse cara, de repente, não está já numa pré-lista de seleção brasileira? Ele tá jogando muita bola, cara. Porque assim, já vem um bom tempo jogando boa bola, tá fazendo gol. E tem uma jogada no segundo tempo que ele vem atrás, se eu não me engano, do Matheus Gonçalves. Ele atravessa o campo, dá um carrinho pra fora e sai comemorando, assim, a vontade, a personalidade desse E ele perde essa bola lá na entrada da área do Flamengo. Exatamente assim, cara. É um cara que tá muito completo pra hoje. O futebol é o momento. Ele que botou essa bola agora pro E é impressionante, porque assim, ele vai atacar e ele vai recompor, ele vai chegar na frente do atacante. Fisicamente, ele tá bem. Eu achei que foi uma boa sacada do Renato Paiva quando ele faz essa dobra pelo lado esquerdo com o Alex Telles do Rossi, e com o Cuiabano, né? Defesaça do Rossi. É um ótimo goleiro, né? A defesa do jogo, né? É um ótimo goleiro. A do John foi boa também, cara. Foi difícil porque ela desvia no chute do Luiz Araújo, né? Com os pés muito bom, com as mãos. É esse lance aí, ó, que ele tenta, desculpa, Rizek. Imagina. Essa bola aí, ó, ele tenta cortar ali o Cuiabano, ó, e aí vai na jogada que o Felipe falou, que ele vai roubar a bola lá na ponta. Ele vai, não desiste nunca, vai lá e depois comemora, assim, acho. Cara, eu entendo que não foi um grande jogo mesmo, como espetáculo, como entretenimento, mas eu vou defender que o Botafogo fez um bom jogo, cara. Como visitante. Foi o que eu falei. Assim, também não criou muito, né? E eu acho que o Botafogo pode criar mais, mas também jogou sem o Savarino, sem o Arthur. Eu acho que são desfalques importantes. O Arthur vem num momento super importante também. O que eu achei, eu achei o Botafogo muito mais organizado do que o Flamengo. Muito mais. O Flamengo, cara, a partir dos 10, 15 minutos do segundo tempo, cara, foi uma bagunça, assim. Mas eu acho que eu nunca vi um time... Bagunça ou Eu acho que um pouco de cada, Rizek. Acho que desorganizou muito as mexidas do Felipe. Não deram nenhum resultado. Quando ele tira o Pedro e o Bruno Henrique, a defesa do Botafogo fez assim, ó. Porque mesmo o Bruno Henrique e o Pedro não estando bem, mas são dois caras. Você foi zagueiro. Pô, esse cara numa casquinha, numa bola longa, o Pedro segura, sofre uma falta. O Bruno Henrique é um jogador que, difícil de marcar, um jogador com muito passada larga e tal. Quando o Felipe tira os dois aí por questões físicas, eu imagino, o Botafogo fez assim, ó, engoliu o Flamengo, cara. Eu achei assim, o primeiro tempo pouca coisa aconteceu, né? E no segundo, quando o Botafogo percebeu que o Flamengo abriu o bico, o Botafogo fez a blitz, cara. A 0x0 é muito chato, né? Acho que tinha que devolver a metade do ingresso. Olha, essa defesa do John, mas me pareceu que os botafoguenses que foram ao Maracanã gostaram, né? Cantaram bastante, né? Eu acho que esse jogo ruim do Flamengo é muito mais mérito do crescimento do Botafogo e a coragem do Botafogo do que... Pode ser também. Um jogo ruim do Flamengo. O Flamengo é um time quando você... A gente já falou isso em outro fechamento. Quando você tira o Flamengo da zona de conforto, quando você pressiona um pouquinho o Flamengo, você sai um pouquinho mais... O Flamengo, ele parece que ele fica desorganizado dentro de campo. É que eu achei que, por exemplo, se é o Palmeiras hoje contra o Flamengo, tinha ganho o jogo no Maracanã. Porque sentiu a fragilidade, aquela coisa assim, falou, é agora. E o Botafogo, eu acho que ficou um pouco ressabiado de tentar matar o jogo e, de repente, dar um espaço nas costas. Que faltou muito no Botafogo, que a gente estava conversando aqui, 1 contra 1. Sabe, que, por exemplo, o Arthur não jogou, o Pablo Savarino não jogou. Se o Botafogo tivesse um pouquinho mais de velocidade, pelo menos pelas laterais do campo, o cara para pegar, fazer 1 a 1 e o outro fazer ultrapassagem, eu acho que o Botafogo teria tido um melhor resultado hoje. O empate é um grande resultado porque jogou fora de casa contra o Flamengo, que é forte. Agora, uma coisa eu falo, eu não gostei do Igor Jesus juntamente com o Juan. Não gostei dos dois no ataque, assim, eu esperava que eles pudessem fazer mais, eu acho que o Juan atrapalhou um pouquinho o Igor Jesus, assim, não gostei, sabe? É que o Renato mudou um pouco o jeito, né, porque ele vinha jogando com 2 caras no meio só, o Marlon e o Gregory, e aí hoje ele pôs um terceiro jogador que foi o Alan. Exatamente. E aí abriu o Juan, ele estava jogando com o Arthur, Juan e o Igor e o Cuiabano. Quase que um esquema muito parecido com o que o Flamengo entrou em campo, né? Com 2 caras mais assim, enfiados, e 2 caras pelo lado, assim, né? E o Rossi, que não sofreu pressão, eles deixavam a bola com o Rossi tinha que dar chutão. No chutão não deu certo. Exatamente, eles ficavam só esperando. Isso foi, eu escutei o próprio treinador do Botafogo, ele falou isso depois do jogo.
Ele fala, não, a gente estava esperando eles aqui, porque a gente sabia que, né, se a gente fizesse a pressão nele, o Flamengo vai tentar atrair, a gente vai fazer a pressão, os caras vão botar a bola nas costas, porque no primeiro tempo tinha o que você falou, o Bruno Henrique, o Pedro podia ganhar uma casquinha, o Bruno Henrique é muito rápido para fazer o facão, de repente poderia... Vocês concordam que o Flamengo está no momento em que ele demonstra desgaste? Acho que foi consenso que no segundo tempo o Flamengo abriu um pouco o bico, né? E o Botafogo vem no momento de crescente, assim, de começando a aparecer uma estabilização, ó, vem de 4-0 contra o Inter no domingo passado. Uma vitória muito boa na Libertadores nesse meio de semana. Hoje, um jogo seguro, não foi brilhante, mas um jogo seguro. Será que o Botafogo está arrumando um caminho para a temporada? E outra, não está muito cedo também para esse desgaste todo físico que a gente tem falado? Acho que todos nós eu acho que hoje os desfalques pesaram muito, cara. Você jogou praticamente sem o meio-campo, né? Só o De La Cruz jogou. E ainda saiu machucado com a entorse no joelho, né? Aliás, assim, tá jogando bem. E quando saiu no segundo tempo, me pareceu que ali acabou o jogo do Flamengo. Porque assim, jogou sem o Eric Pulgar, que é o cara que é o responsável, junto com o Léo Ortiz, pela saída de bola. Jogou sem o Gerson, sem o Arrascaeta. E aí pesa, de fato pesa. E aí a questão do elenco não ser homogêneo. Quem entra, o nível cai muito. O jogo de quinta-feira da Libertadores, psicologicamente, cansou o Flamengo. Sim, isso é verdade. Sim. Porque entra na obrigação, né? Foi tenso. O próximo vai ser assim também. Tem que entrar na obrigação de não fazer só um gol. Tem que fazer 2 gols para realmente... Aí tem um desgaste emocional muito grande. O Botafogo também, né? O Botafogo precisa ganhar o jogo também. E viveu uma quarta-feira incrível o Botafogo. Não, e o próximo também vai precisar ganhar da Laú. Exato. Cara, eu acho que a torcida, inclusive, do Botafogo, que foi ao Maracanã, pouca gente, né? 3 mil pessoas aproximadamente, sentiu esse momento e cantou muito, cara. Cantou muito, assim, porque sentiu que o time tá arrumando um caminho. Cara, eu gosto da forma que o Botafogo tá jogando. Eu falei aqui agora do Cuiabano, porque ele arrumou um lugar, né, junto com o Alex Telles do lado esquerdo. A gente falou em algum outro momento aqui, igual o Mike e Marcos Rocha em algum momento com o Palmeiras, né, porque os dois estavam jogando bem. O Marlon parece que voltou também a se sentir confiante no meio de campo. Ele tem um lançamento, o Felipe Melo era mestre nisso também. Se passe de 50, 60 metros, ele está fazendo com excelência, tem dado assistência. Muitas vezes o desafogo do Botafogo é justamente essa bola no Marlon e o Marlon fazer esse lançamento, mas acho que ainda essa questão física, o Arnaldo falou da questão mental de jogo de Libertadores, pode ter surtido efeito, mas tecnicamente o meio de campo do Flamengo, quando você não tem Gerson e principalmente a Arrascaeta, o jogo de criatividade do Flamengo cai muito. Aí, só para ficar claro... Quando sai do segundo tempo o De La Cruz, o time cai ainda mais. O Botafogo também jogou desfalcado, obviamente. Só que os desfalques do Flamengo pesam mais. São jogadores que o Arrascaeta e o Gerson, quando você tira do time do Flamengo, cara, você está tirando, sei lá, 80% da criatividade do time do meio para frente. Então, são desfalques mais impactam mais na maneira de jogar do Flamengo, né? Interessante. Tá pronta a coletiva do Felipe Luiz falando dessa questão de logística, de cansaço? Vamos colocar a coletiva do Cara, Felipe. E sabe quem eu acho que está cada vez melhor também? O David Ricardo, que hoje saiu no segundo tempo. David Duarte, né? O zagueiro do Botafogo. David Ricardo. David Duarte é o outro. Do Marçal, né? Jair também. Então, a dupla, cara, que não era para estar jogando, né? A dupla veio para ser trabalhada, entrar aos poucos, e graças à lesão do Bassi e do Barbosa. Estão tendo que jogar direto. No começo, os dois inseguros, e eles estão ganhando confiança, estão ganhando corpo, cara. E você vê o lado, as laterais, né? Tanto o Wesley quanto o Alexandre, são dois laterais que apoiam demais, né? Quando o Felipe Melo fala que o Botafogo, se tivesse esse jogador, né? O Cuiabano ainda pelo lado esquerdo causava um pouquinho ali de problema pro Wesley, né? Mas se tivesse alguém com essa característica mas que é mais também, força, né? o Cuiabano, né? Tá Que negócio de um contra um, laterais. É o Arthur, né? E o Alexandre, que pra mim, com a camisa do Flamengo hoje, foi o melhor com a camisa do Flamengo hoje. O Alexandre fez um jogo, nós estávamos conversando aqui, eu e o Eric, pra mim fez um jogo fantástico, né? Quase fez um gol de direita no final do jogo. Ele estava atacando muito, cara. Então, assim, ou ia segurar ele, então, assim, o Botafogo teria realmente mais oportunidade se tivesse esse jogador aí que é bom no... Agora, quando eu falei do elenco ter mais cartaz, era como eu ia apresentar o elenco do Flamengo, prova disso é que a apuração do nosso Caio Mota, o Flamengo tem 6 jogadores na pré-lista do Ancelotti. 6 jogadores. 6 jogadores, cara. Mas a gente não sabe quantos tem do Palmeiras ainda. Não sabemos. A gente sabe que o Oscar tá na pré-lista. A gente E não sabe deveria estar, né? Não deveria? A minha opinião, não. O Oscar, O Neymar tá o jogo do São Neymar Paulo, tá. joga no São Paulo. Para mim, tá. não faz sentido o Oscar numa lista de 50 jogadores, 52, 53 jogadores. A gente não sabe quantos, né? Faz Nessa sentido. pré-lista, eles podem colocar quantos eles quiserem.
né? E depois o Ancelotti vai chamar os 23. Então tem que fazer uma pré-lista para comunicar os clubes. E, em tese, ele pode até chamar quem não esteja também nessa lista larga. Essa questão da lista larga é para os clubes serem comunicados. Se prepararem. Por enquanto, a apuração do CAE, né? Os nomes que foram revelados estão publicados no GE. Hugo Souza, que hoje fez um bom jogo, inclusive, em Itaquera. Danilo, que entrou no segundo tempo. O Wesley, que não tá bem para o que a gente já viu do Wesley, né? Jogar. Ele caiu um pouco. O Léo Ortiz, o Fabrício Bruno, o Alexandro, o Gerson, o Oscar. Quero saber se vocês concordam com o Denilson. O Neymar, que não conseguiu fazer ainda 70 minutos nesse Campeonato Brasileiro pelo Santos. E o Pedro, que também está sofrendo fisicamente. São jogadores na pré-lista. Na mira de Ancelotti. Ó, eu acho, assim, palpite. Se amanhã fosse segunda que vem, nenhum dos três estaria na lista dos 23. Acho que nem o Pedro, nem o Neymar, nem o Oscar, tá? Pelo que estão jogando e não jogando, no caso do Neymar, que ainda não conseguiu entrar em campo depois da última lesão, né? O Oscar, como eu também acho que ainda não fez uma... Ainda não tem um momento para você falar assim, tá na hora de voltar e tal. E o Pedro também acho que não, cara. Também acho que não. Embora seja um jogador que todo mundo peça na seleção, pela característica, por ser um centroavante, mas o Pedro fisicamente ainda está... O próprio Felipe Luiz falou isso quinta-feira, que ele está num nível abaixo dos companheiros do Flamengo. E se a gente diz que o time do Flamengo não está bem fisicamente, e se esse cara está abaixo ainda... Você curtiu o anúncio do Ancelotti, Arnaldo? Curti, porque a experiência que ele tem, os títulos que ele tem, a minha grande dúvida é que vai ser a primeira vez que ele vai dirigir uma seleção e a primeira vez que ele vai participar de um jogo das eliminatórias que é completamente diferente do jogo da Liga. O jogo da Liga, vocês já jogaram, se cerca mais que o jogo da eliminatória. A eliminatória, o pessoal chega junto, é outro jogo. E vamos ver se ele vai se adaptar a esse tipo. Mas o importante é que ele tem muito nome e vai trazer mais segurança aos jogadores. É a mesma coisa da arbitragem. Tem que ter um diretor de árbitro referência, que o pessoal respeite. E o Ancelotti vai ser respeitado. A gente não sabe quem será o presidente da CBF, embora esteja se desenhando uma situação. Mas a gente já tem técnico, pelo menos. E a volta do Neymar sem estar jogando pelo Santos, pelo menos numa pré-lista, né? A notícia, inclusive, é que ele volta a treinar nessa semana, desde que lesionou contra o Fluminense no Maracanã. Neymar na pré-lista, alguma questão para vocês? E vocês concordam com o Denilson sobre o Oscar? Concordo com o Denilson sobre o Oscar. Eu penso que o Oscar ainda não fez um jogo para estar numa pré-lista de seleção brasileira. Eu penso que o Neymar... Esse é o Neymar, tá, gente? Esse é o Neymar, meu parceiro. Eu vi alguns vídeos do Neymar treinando agora. Belo, mano. Finalizando bem pra caramba, assim... O Neymar, se tá bem, ele tem que estar na seleção brasileira. Né? Resta saber se, de fato, ele vai estar bem fisicamente para se apresentar à seleção, quando chegar realmente a data de se apresentar. O Neymar bem, concordo totalmente que ele tem que estar. O problema é que o Ancelotti anuncia a lista na outra segunda, Dia né? 26. Dia 26. A gente não sabe nem se o Neymar já vai ter voltado a jogar. No meio de semana vai ter jogo da Copa do Brasil. Do Brasil ele há tem uma que... expectativa. Exatamente, ele já tem que voltar ali. Cara, ele volta a treinar essa semana. Ele volta a treinar essa semana no campo. A não ser que o Ancelotti... Eu acho que com o grupo. É liberado para treinar. Ele deve ser convocado por Ele estava fazendo transição. Como é que é o nome, Felipe? Transição. Estava fazendo transição. Transicione. Então ele estava lá fazendo a transição dele, a jogada para saber como é que tá, se vai sentir dor em alguma parte do corpo. Faz o trabalho mais específico. Vamos lá, agora você começa a fazer um pouquinho aqui, vai no cone, volta aqui, vai, finaliza. Tá bem? Você vai sair da transição e vai começar a trabalhar com o grupo. Essa parte da transição é que ele está, que eu vi alguns vídeos dele. Então eu penso que na próxima semana, de repente, ele já vai estar com... Que às vezes a gente vê jogadores falando, a gente quer o apoio do torcedor, a gente precisa do apoio do torcedor. É o campo que fala. O apoio vem quando você olha pro jogador, o torcedor, e fala, caramba, o cara tá dando carrinho, o cara tá vibrando, o Cuiabano foi lá roubar a bola e vibrou com o torcedor. Aí a torcida vem, aí a gente vê essa imagem bonita aí da torcida do Botafogo. E tem uma coisa de confiança, o Botafogo nos últimos campeonatos brasileiros não tem perdido do Flamengo no Maracanã, mesmo jogando como visitante, assim, com pouca gente no estádio, com torcida limitada, né? Ano passado ganhou por 2-0, no outro campeonato também já havia vencido também. O Flamengo não tem, no Campeonato Brasileiro, conseguido fazer valer o mando de campo contra o Botafogo no Maracanã. É curioso isso. E acho que hoje o torcedor do Botafogo, na hora que o Botafogo cresceu no jogo, ali a partir dos 15 do segundo tempo, falou, opa, vamos beliscar de novo aqui no Maracanã. E aí aconteceu isso aí Ô, Eric, deixa eu te usar como alguém que trabalhou muito no antigo Maracanã e viu a reforma para o novo Maracanã.
Vocês viram na imagem, né? Uma excrescência que a gente tem aqui no Brasil, que quando tem 2 torcidas, você tem que fechar um setor do estádio. É muito feio isso, visualmente é muito feio, para acomodar o visitante. Hoje, ainda assim é melhor do que torcida única, claro, né? Claro, muito melhor. Janeiro, você precisar destacar um monte de policiamento por causa de um jogo de futebol, realmente não faz o menor sentido, né? Ou seja, aí fecha o setor, né? Gastamos 1 bilhão e 600 milhões para fazer uma reforma de um estádio que não contempla... Porque o Maracanã foi reformado para um jogo de FIFA, não para um jogo de campeonato carioca ou de campeonato brasileiro, né? Perfeito. Chama lá o Felipe Luiz. Ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa inexplicável, né? Tivemos menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem o do Palmeiras, nem do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir para o jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite. Só faço um adendo, né? O Palmeiras, graças à sua competência, pôde ter os 2 últimos jogos de Libertadores protocolares para descansar jogador. O Flamengo não, pela incompetência do Flamengo na Libertadores. Bem lembrado. Ele teve que acelerar contra a LDU e vai ter na próxima semana. Eu vim aqui algumas vezes quando muitas começaram a querer criticar o Felipe Luiz, eu falei que tinha que ter paciência com ele, porque ele tem um potencial incrível para se tornar um grandíssimo treinador de ponta e que com certeza abriria portas do mercado europeu para treinadores brasileiros. Mas eu não gosto dessa entrevista do Felipe Luiz, sabe? Porque jogou no limite. Estou sempre escutando essa entrevista. Mas fulano jogou no limite. Mas hoje não foi. Mas hoje é sempre alguma desculpa. Mas eu não penso que o Flamengo está numa final de temporada para os jogadores já estarem no limite, como falou o Denilson agora. Sabe assim, por que só o Flamengo que está jogando no limite? A gente vê outros times. O Inter, por exemplo, eu não vi o Roger falar que jogou no limite, apesar de ter empatado em casa hoje e ter jogado de Libertadores. O Bahia, a mesma coisa. Teve um jogador expulso hoje no início do jogo e foi lá lutar num clássico resultado e buscar resultado, buscar a virada. Não tem limite. Então, assim, e se tiver limite, que vá até o limite, porque é necessário, muitas vezes, você ultrapassar o limite. É quem ultrapassa o limite que tem as grandes conquistas. Então, assim, eu não gosto dessa entrevista. Mas você acha que internamente no vestiário, na concentração, ele tem esse comportamento elegante e educado, protegendo o seu plantel, e lá dentro ele pega no pé do pessoal? Não, eu acho que o Felipe, o que é fora, esse gentleman que ele é fora, eu acho que ele é dentro também. Claro que quando tem que pegar, e eu sei, e conversar com um atleta pontual no mano a mano, ele assim o faz. E se tiver que chamar atenção, chama atenção para o grande líder profissional que ele é. Mas, de fato, estou falando da própria entrevista, de chegar assim, porque eu entendo como uma desculpa. Mas olha, ele jogou no limite. Não tem limite, cara. Jogou contra o Botafogo, jogou um clássico. Sabe, o próximo jogo, o jogo anterior foi um clássico também, que acabou sendo um clássico, porque precisava ganhar uma final de campeonato. E jogos muito importantes pedem, de fato, que os jogadores ultrapassem o limite. Assim, ele reclama do espaço pequeno entre o jogo da LDU e do Botafogo. Só que ele se deu bem por ter jogado contra o Bahia sábado e só na quinta contra a LDU também. Perfeito. Então, você ganha de um lado, muitas vezes, e perde de outro. Botafogo jogou domingo no Brasileiro. O Botafogo jogou domingo, quarta e domingo, enfim. Então, ótima lembrança. O calendário é assim para todo mundo. Um dia você vai se dar bem, como ele próprio se deu bem, o Flamengo se deu bem, por ter jogado contra o Bahia em casa, no Maracanã, no sábado, não precisou viajar, tranquilo, e só foi jogar na quinta, 9h30 da noite. Ou seja, raras vezes você vai ter um espaço desse antes de um jogo muito importante, como foi aquele. E aí a consequência é você ter um espaço menor no jogo contra o Botafogo, que ainda assim foi 6h30, né? Para respeitar o parece que a decisão, horário, né? Não parece que a sensação que eu fiquei ouvindo o Felipe, parece que a decisão foi do Arrascaeta e não jogar. Sabe? Parece que a decisão foi tipo arrascaeta a cara. Né, porque o jogador conhece o corpo, é o sentimento do jogador. Cara, não dá pra eu jogar hoje, tudo bem. Mas que não fale dos jogadores que jogaram, que foram até o limite. Eu, quando jogava ainda, eu lembro no Campeonato Carioca do ano retrasado, se eu não me engano, que a gente, do ano passado, né, que nós ganhamos a Libertadores e tal, passamos pro Mundial, férias,
E voltamos e eu quis dar uma desculpa na entrevista. Na verdade, eu dei entrevista. Não, porque o nosso rival não jogou tantos jogos e não sei o que e tal. Na verdade, todo mundo jogou a mesma coisa. E eu quis dar uma desculpa e fui desmentido logo por alguns jornalistas na época, com números. Não, isso não tem nada a ver. Mas foi uma coisa, realmente foi uma desculpa que eu quis dar. Porque não tem essa, cara. O futebol brasileiro, o calendário brasileiro é isso. Desde que o mundo é mundo. Desde que Se o treinador chegasse na coletiva e chegasse para você e disse, olha, Felipe não foi bem e tal, não atingiu o limite dele, você ia ficar satisfeito com esse treinador? Não, em hipótese alguma. Então é o comportamento não dele. É o momento ele de protege, ele prestigia o jogador, mas eu acho que lá dentro ele chama, olha, pode dar mais. Mas essa desculpa para mim é desnecessária, ao meu modo de pensar, porque eu vim aqui falar que o Flamengo ia brigar até o final. Eu vim aqui falar e defender e falar assim, ó, o Flamengo vai ganhar o jogo da Libertadores. Inclusive, eu falei assim, o Flamengo vai fazer gol antes dos 10 minutos, falei no programa. E o Flamengo foi lá e fez gols antes dos 10 minutos. O Flamengo vai classificar, falei que o Flamengo ia classificar. Assim, mas às vezes tem que ultrapassar barreiras, tem que ultrapassar os limites. Não tem o tal do algo a mais, né? Exatamente. O tal do algo a mais. Olha, quando a gente convidou o Arnaldo, a gente ficou pensando, será que vai ter BO de arbitragem nessa rodada? Rodada de clássico, normalmente é alto risco para arbitragem. Difícil é não ter, né? E em Itaquera hoje... É isso aí, galera. Fim de jogo, fim do clássico entre Flamengo e Botafogo. 0-0, né? Um resultado que deixou muita coisa no ar. Será que o Mengão realmente merecia ganhar? E essas decisões da arbitragem, hein? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo, sobre os lances polêmicos e o que você achou das análises do pessoal aí da Sport TV e também do Arnaldo, né, que entende muito bem de arbitragem. E não esquece de curtir o vídeo, né, deixar aí seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, compartilhar o vídeo com seus amigos rubro-negro. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. E lembrando, galera, de deixar os créditos para a Sport TV. E claro, até o próximo vídeo.